A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, por ter escolhido nomes indicados pelo Centrão para o Conselho de Administração da Petrobras, desconsiderando os nomes que foram sugeridos pelo presidente da estatal, Jean Paul Prats. Ela ressaltou que Silveira precisa seguir as indicações do governo. Gleisi chegou a afirmar, durante uma entrevista, que Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, não deve cometer um estelionato eleitoral. Ela também destacou que Silveira precisa entender que a Petrobras, na visão do governo federal, deverá cumprir as promessas que Lula fez durante a campanha eleitoral. A petista ainda ressaltou que Alexandre Silveira não pode colocar um conselheiro que seja contra o que o presidente falou na campanha. E subiu o tom, alertando ao ministro que estelionato eleitoral não pode e que os indicados devem seguir o governo e que essa postura adotada por Silveira será um problema do ministro. Nesta semana, o ministro de Minas e Energia decidiu derrubar as indicações de Jean Paul Prats ao Conselho de Administração da estatal e, no lugar, apontou nomes sugeridos pelo Centrão. Ele também resolveu tirar, na relação de indicados ao colegiado, 2 nomes sugeridos por Prats, o presidente da Fiesp, Josué Gomes, e o economista Eduardo Moreira. Gleisi chegou a dizer que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está correto no papel dele, mas ele faz parte do PT e deve implementar o que o presidente Lula definir. O Produto Interno Bruto do Brasil, o PIB, cresceu 2,9% em 2022. A leve alta foi puxada pelo setor de serviços e pela indústria. A atividade teve grande impulso do setor de serviços, o principal da economia brasileira, que acelerou principalmente no primeiro semestre. Estímulos fiscais dados à economia impulsionaram os números, junto com o chamado efeito reabertura, em que o retorno a bares, restaurantes, salões de beleza, turismo e outras atividades provocou um aumento expressivo do consumo. No segundo semestre, porém, os 2 fenômenos perderam força e causaram uma desaceleração gradual da economia. Resultado foi uma queda de 0,2 no quarto trimestre do ano, interrompendo uma sequência de 5 trimestres positivos. Ainda assim, em relação ao quarto trimestre de 2021, a atividade teve um avanço de 1,9% em 2022. Em 2021, o PIB brasileiro havia crescido 5%, também na esteira da retomada econômica, depois dos impactos da pandemia de Covid-19. Em 5 anos, o número de brasileiros inadimplentes passou de 59,3 milhões para 70,1 milhões, um recorde na série histórica. É o que mostra estudo inédito da Serasa Experian. Quem tem mais detalhes é o comentarista de economia, Marcelo Guedes. Serasa Experian divulga seu relatório apontando 70 milhões de brasileiros com o nome com restrição, ou seja, têm dívidas e não conseguem pagá-las em dia, e isso ocasiona na negativação do nome. E o que a gente tem como leitura em pior? A causa do aumento disso é inflação e juros altos. E isso aí também está cometendo mais ainda as mulheres, que cresceram mais do que o número de homens endividados e idosos. E vamos entrar agora em alguns detalhes importantes. Queda nos juros. Diminuir os juros, importante para o país. Ele precisa de uma mecânica que o governo precisa de colaborar. Juros baixo não combina com inflação alta. Essa semana foi divulgado o aumento da gasolina. A gasolina vai subir e vai ter impacto na inflação? Sim, vai ter impacto. E retarda qualquer processo de diminuição nos juros, uma vez que você tem a inflação fora de controle. Outra coisa bastante importante que a gente tem que avaliar. O ministro da Economia, senhor Fernando Haddad, tanto comenta nos juros altos, juros altos, juros altos, juros altos. E ele esquece, ele precisa de avaliar também outra questão bastante importante. Os bancos cobram uma taxa de juros mensal muito acima da taxa Selic mensalizada. A Selic nossa é 13,75%, enquanto os bancos cobram uma taxa média de 7% ao mês. Essa conta não fecha. Cadê a fiscalização nesses bancos para entender por que o povo tem que pagar um juros tão alto?
Pronamp é uma linha de crédito do governo federal para apoio às pequenas e médias empresas. Por que o senhor ministro Fernando Haddad não disponibiliza esse dinheiro para empresários, para essa economia gerar, com juros menores, que isso é sua alçada? O senhor pode canetar, já que o senhor não gosta de juros altos. E assim o senhor vai contribuir para a fila do Bolsa Família diminuir, uma vez que teremos mais brasileiros empregados. Vamos ao nosso giro de notícias. Cadeirantes brigam em ônibus no Mato Grosso do Sul. Já em São Paulo, passageiros correm risco de encontrar escorpião nos terminais. No Espírito Santo, um policial atirou em uma jovem rendida e um menino herói acompanha. Duas pessoas em cadeira de rodas brigaram em um ônibus de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um dos cadeirantes, o que está de regata branca, dizendo para o outro que ele está doido para levar uma mesmo. O outro cadeirante questiona e então começa a confusão. Um policial tirou a vida de um jovem de 17 anos, já rendido no Espírito Santo. Ao se levantar para falar algo para o policial e voltar à parede, ele é alvejado e cai no chão. Depois dos disparos, o policial anda normalmente pela rua. Um colega aponta para o jovem baleado. O agente se aproxima e as filmagens terminam. Nas redes sociais, o governador do estado, Renato Casagrande, afirmou que recebeu as imagens da aparente execução e diz que a ação não condiz com o valor da PM. Imagina o susto. Funcionários e passageiros do terminal Grajaú, na zona sul de São Paulo, denunciaram que o local está sofrendo com uma infestação de escorpiões. Um vídeo que circula em uma rede social mostra cerca de 12 escorpiões que foram coletados por um funcionário do local em um balde. O terminal funciona 24 horas e recebe mais de 30 linhas de ônibus. Um menino de 8 anos se tornou herói depois de salvar a vida do primo, um bebê de apenas 1 ano e 9 meses, que se afogava na piscina. O caso aconteceu durante uma confraternização familiar na casa de Renata Cristina Rios, que é mãe do menino de 8 anos. Ela contou que tudo aconteceu muito rápido e acredita que o reflexo do filho foi resultado de aulas que ele teve em um projeto que ensina surf a crianças e adolescentes da cidade. E depois do intervalo você acompanha. Cai obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a Covid no transporte público paulista. E no futebol, com gol de Hulk, Galo Mineiro bate venezuelanos e avança na Libertadores. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.